Bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde e boa noite para quem vai assistir à noite. Eu sou o professor Pierre e nós vamos aqui com mais uma aula do Matemática Show. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de multiplicação de matriz e vou focar bastante na parte de determinante de matriz. O que é um determinante, como a gente faz as contas de um determinante 2 por 2 e um determinante 3 por 3. Então vamos lá, gente. Aqui nós temos uma matriz, pessoal, 2 por 2, tá? Por que 2 por 2? Nós temos duas linhas e duas colunas. Na linguagem matricial, o primeiro sempre é linha, o segundo sempre é coluna. Então, 2 por 2, o primeiro 2 é linha, duas linhas, o segundo 2, coluna, duas colunas. Se fosse 2 por 3, seriam duas linhas e 3 colunas. E assim sucessivamente. Então eu vou falar para vocês, pessoal, começando aqui, vou dar uma explanada bem rápida no modelo novo de multiplicação de matriz. Seria um jeito novo de ver, um jeito diferente, que não é uma multiplicação de cara. Exemplo, eu tenho essa matriz, vou falar que isso aqui é a matriz A, essa aqui é a matriz A. Aí eu falo para vocês que eu quero saber qual é o resultado de A ao quadrado. Qual é o resultado de A ao quadrado? Então, pessoal, a gente sabe que qualquer número elevado a um expoente é aquele número vezes ele mesmo determinadas vezes. Tudo vai depender do expoente. No caso aqui, o expoente é 2. Então, é um número vezes ele mesmo duas vezes. Se eu tenho uma matriz vezes ela mesmo duas vezes, é o que eu tenho, gente? Eu tenho a minha matriz A, 2, 3, 1, 5, vezes ela mesma. 2, 3, 1, 5. Então, sempre que eu ver uma potência, pessoal, de matriz, é só eu abrir essa potência em forma de multiplicação. Eu vou fazer aqui rapidinho para quem ainda não lembra, para quem ainda não sabe fazer a multiplicação, já vai ter uma ideia bem clara aqui do que é. Multiplicação de matriz. Eu vou multiplicar as linhas da primeira pelas colunas da segunda. Então, ó, linha, linha, coluna, coluna. Então, pessoal, para isso acontecer, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, ó, número de colunas da primeira, uma coluna, duas colunas, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Por quê? Na hora de eu multiplicar, eu vou ter o primeiro da linha com o primeiro da coluna, o segundo da linha com o segundo da coluna. E se eu não tiver a mesma quantidade de elementos na horizontal e na vertical, não funciona. Então, para a gente não ficar com essa de linha, coluna, vamos colocar um dialeto mais simples. A horizontal da primeira matriz tem que ter a mesma quantidade de elementos da vertical da segunda matriz. Só isso. Então, pessoal, 2 vezes 2, como eu falei, primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. Vezes 3. E o que eu faço para unir esses dois valores? É o sinal que tiver.
1 vezes 3, o sinal vai ser positivo. Então, positivo. Se 1 vezes 3 tivesse sinal negativo, seria negativo. E assim por diante. 2 vezes 2 mais 1 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 4 mais 3, 7. Lembrando, pessoal, ó, primeira linha, primeira coluna. Então eu vou falar que esse termo aqui é o termo A da posição, é o termo A da primeira linha e da primeira coluna. Então, ó, termo A da primeira linha e da primeira coluna. E os outros vão ser a mesma coisa. Agora eu vou fazer, ó, a primeira linha com a segunda coluna. Deixa eu apagar aqui para a gente levar essa linhazinha para o outro lado. Primeiro da linha com o primeiro da coluna. Segundo da linha com o segundo da coluna. Eu estou fazendo, pessoal, agora a primeira linha com segunda coluna. Então isso aqui, ó, é o meu elemento A da primeira linha e da segunda coluna. Isso aqui vai me dar um resultado, ó. Deixa eu colocar aqui igual para separar. 2 vezes 1 1 vezes 5. 1 e 5 são positivos, eu sei que na multiplicação sinal igual sempre dá mais. 1 vezes 5, então mais 1 vezes 5. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. 2 mais 5, 7. Coincidência, tá, gente? Nem sempre vai ser isso, não. Os dois resultados serem iguais. Coincidência. Não se peguem a essas coincidências para achar que sempre vai ser a mesma coisa. O importante é a gente saber fazer o passo a passo. O resultado pouco importa. O resultado é consequência do passo a passo que eu fiz. Então, se você sabe fazer um passo a passo correto, o seu resultado é consequência. Então, vamos lá, ó. Fiz a primeira linha com as duas colunas. Completei a primeira linha. Não tenho mais que mexer nela. Agora eu vou fazer a segunda linha. Ó, o 3, ó, o primeiro da linha com o primeiro da coluna. O segundo da linha com o segundo da coluna. Aqui eu estou fazendo o que, gente? Segunda linha, primeira coluna. Então é o meu elemento A da segunda linha e da primeira coluna. Esse elemento A é um elemento genérico. Quem quer colocar M, quem quer colocar B, quem quer colocar árvore, balão, estrela, coloque o que quiser. É só para você entender que isso aqui é um elemento genérico qualquer, que ele está na posição 1, 2, ou seja, primeira linha, segunda coluna. O resultado desse elemento é 7. Então, é para isso que serve essa maneira genérica. É para eu não me perder. 3 vezes 2, 5 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 3, 15. 6 mais 15, 21. Por último agora, pessoal, é o elemento 2, 2. É o meu A, 2, 2. Por último, que é o quê? É o elemento da segunda linha com a segunda coluna. Então, esse 3 aqui, ó, vem com 1 e esse 5 com o 5. 3 vezes 1 mais 5 vezes 5. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 5, 25. 3 mais 25, 28. Terminei as 4 multiplicações. Se é uma matriz 2 por 2 vezes uma matriz 2 por 2, serão 4 multiplicações.
Não é a quantidade de elementos da horizontal vezes a quantidade de elementos da vertical? Quantos elementos eu tenho na horizontal? 2. Quantos elementos eu tenho na vertical? 2. 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 resultados. É só isso. Então vamos lá, gente. Eu tenho o A11 igual a 7. O 1 é o que, pessoal? Primeira linha, primeira coluna. Então aqui no meu resultado, ó, primeira linha, primeira coluna, 7. A12, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, 7. 21, A21, segunda linha, primeira coluna, ó. Segunda linha, ó, primeira, segunda. Segunda linha, primeira coluna. 21. A22, segunda linha, segunda coluna. 28. Está aqui o resultado. Então, pessoal, A ao quadrado é a mesma coisa que a minha matriz A vezes ela mesma. Quantas vezes? Duas, ó. Uma, duas vezes, que é A ao quadrado. O resultado dessa multiplicação foi isso aqui, ó. 7, 7, 21, 28. Só isso. Então, sempre que vocês observarem uma potência de matriz, é só você abrir ela através de uma multiplicação e resolver a multiplicação normalmente igual você resolveria qualquer uma outra. Agora, pessoal, eu vou passar para a parte do determinante, que também é uma parte muito importante para a gente, também é uma parte que vai ser bastante necessária nessa área de matriz. Então vamos lá, o determinante, gente. Determinante, eu costumo falar para os meus alunos que é como se fosse uma identidade ou CPF de uma pessoa. O que é identidade e o que é o CPF? É um número que identifica uma pessoa. O determinante é a mesma coisa. É um número que vai identificar uma matriz. A única diferença, pessoal, é que uma identidade, um CPF, ele é um para cada pessoa. No tipo de determinante, eu posso ter dois números de identificação, dois determinantes, eu posso ter um número de identificação, um determinante, para duas matrizes diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui depois como que isso pode ocorrer. Mas o importante é que a gente saiba o quê? O determinante, ele é um número que vai identificar uma matriz. Pronto. Como que eu descubro esse número? Através de uma conta. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, 3 determinantes. Eu tenho um determinante da matriz 1 por 1. Ela só tem uma linha e uma coluna. É a matriz unitária, a matriz de um único elemento. A matriz unitária, o determinante dela, isso é muito importante também em interpretação de questões futuras. Sempre que eu tenho essas duas linhas verticais envolvendo uma matriz, quer dizer que eu quero o determinante daquilo. Se eu tenho duas linhas verticais envolvendo uma matriz, é o determinante, acabou. Não tem para onde correr. Então, gente, aqui, ó, matriz, duas linhas verticais, virou determinante. Então, qual é o determinante dessa matriz 1 por 1, que tem um único elemento igual a 2? É o próprio 2. Então, o determinante dessa matriz é o próprio 2. Vamos aqui a uma outra matriz. Vou até usar como exemplo a matriz aqui de cima, gente. Essa matriz 2, 1, 3, 5. Para a gente ocupar menos espaço.
Vou escrever ela aqui. Colocar aqui assim, ó. 2, 1, 3, 5. Foi a matriz que a gente usou na atividade anterior, no exemplo anterior. Vou usá-la aqui de novo. Se eu tenho colchetes, se eu tenho aqui colchetes, é matriz. Alguns autores até usam parênteses para exemplificar matriz. Mas eu não gosto muito, eu prefiro usar colchete. Então aqui eu tenho colchetes, é uma matriz. Se eu no lugar desse colchete coloco duas barras verticais, virou o que, gente? Duas barras verticais virou determinante. Então aqui eu só tenho uma matriz. Aqui eu quero saber qual é o determinante dessa matriz. A matriz unitária não tem conta que fazer, não tem conta. É o próprio número que está dentro. Porém, a matriz 2 por 2, 3 por 3 e assim por diante, eu tenho contas para fazer. Outra coisa muito importante, determinantes são de matrizes quadradas. Pronto, só matriz quadrada. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim sucessivamente. Então, ó, como eu calculo o determinante? Eu vou multiplicar a diagonal principal sempre. 2 vezes 5. E vou inverter o sinal da multiplicação da diagonal secundária. Diagonal secundária, ó. A diagonal principal, gente, é aquela que desce para a direita. A diagonal secundária é aquela que desce para a esquerda. Então, você pega lá no número de cima, desceu para a esquerda, é secundária. Pegou lá no número de cima, desceu para a direita, é primária. E o importante é o quê? Se a matriz ela é 2 por 2, as diagonais primárias e secundárias devem ter dois termos. Se a matriz for 3 por 3, as diagonais primárias e secundárias devem ter 3 termos. Quando a gente for ver o determinante da matriz 3 por 3, vocês vão entender porque essa dica é importante. Então, ó, 2 vezes 5, diagonal primária, sinal inverso. Se o sinal é inverso, basta que eu coloque um menos aqui, tá, gente? Só isso. Se o sinal é inverso, é só eu pôr um menos aqui. 3 vezes 1. Eu vou colocar entre parênteses, para quê? Para vocês entenderem que esse menos está invertendo o sinal aqui de dentro. Se aqui eu tivesse um menos 3 vezes 1 daria menos 3. Menos com menos daria mais. Viram que inverteu o sinal? Aqui é a mesma coisa. 3 vezes 1 deu 3 positivo. Mais com menos dá menos. Então, ó, eu vou ter 10 menos 3, que é igual a 7. Então, gente, o determinante dessa matriz 2, 1, 3, 5 é igual a 7. Só isso. Não muda em nada. Acabou, só isso aí. Esse é um determinante. Achei o determinante da minha matriz. Ah, mas professor, você falou que eu posso ter duas matrizes com o mesmo determinante. O que que isso vai, como que isso acontece? Vou montar um exemplo aqui do lado para vocês de uma outra matriz cujo determinante também vai dar 7. Quer ver? Essa matriz, pessoal, 7, 7, 1, 2, é totalmente diferente dessa aqui, ó. 2, 1, 3, 5. Totalmente diferente. Posições, termos, tudo diferente.
Como que vai ficar o determinante dela então, gente? Determinante, linhas verticais, 7, 7, 1, 2. Vou calcular. Como que a gente faz? Lembrando, multiplico a diagonal principal, 7 vezes 2. Coloco um sinal de menos, porque eu vou inverter. 7 vezes 1. Como é uma multiplicação de apenas dois termos, tá, pessoal? Quem já entende, tem um raciocínio um pouco mais avançado assim, em matemática, quem consegue fazer conta de cabeça, 7 vezes 1, 7 é positivo, já coloco 7 negativo aqui. Não tem problema, tá? Pode fazer direto. Eu estou fazendo passo a passo assim, para que todo mundo consiga entender. Sete vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7. Menos e mais, menos. Menos 7. 14 menos 7, 7 positivo. Então, reparem, pessoal, que eu tenho duas matrizes totalmente diferentes, cujo determinante é o mesmo. Então, a única diferença entre o determinante e um CPF, para vocês entenderem, é isso. Eu posso ter dois números de identificação de matriz, para um número, aliás, de identificação de matriz, para duas matrizes diferentes. Então, para que todo mundo consiga entender, o determinante ele é um número que está ligado a uma matriz. Ele identifica ela. Aquele número é daquela matriz. Está identificando. Se você vê várias matrizes e vários números, se eu falar para vocês, ó, esses números são determinantes dessas matrizes, vocês conseguem direcionar um a um direitinho. Por quê? O determinante identifica a matriz identifica o determinante. A única diferença dessa identificação para um CPF e uma identidade é que eu posso ter um mesmo determinante para várias matrizes. O importante é que vocês saibam que são identificações. E mais importante ainda é que vocês saibam como calcular. Multiplico a diagonal principal, inverto o sinal da multiplicação da diagonal secundária. Sempre nessa ordem, tá, pessoal? A principal vem primeiro, por isso que ela é principal. A secundária é em segundo, por isso que ela é secundária. Então, primeiro a principal, segundo a secundária. Então, é só seguir o nome, só raciocinar através do nome que vocês não vão confundir essa ordem. Se confundir a ordem, dá errado, tá? Então, aqui, pessoal, a gente viu o determinante de uma matriz de ordem 1, matriz 1 por 1, é o próprio número que está dentro dela. Vimos aqui o determinante de uma matriz 2 por 2. E agora eu vou mostrar para vocês o determinante de uma matriz 3 por 3. Para a gente finalizar a aula. A conta é um pouquinho maior, mas quem entendeu o 2 por 2 vai entender de boa. É a mesma coisa, só que a conta é um pouco maior. Vou desenhar uma matriz fácil aqui para as contas ficarem fáceis, tá? Se eu faço isso aqui, ó, com colchetes, é matriz. Se eu faço com colchete, é matriz. Para a gente diminuir o espaço,
porque nós vamos precisar de bastante espaço, eu já vou escrever como um determinante de uma vez. Então, gente, ó, se eu tivesse feito com um colchete, era a matriz. Só que eu já vou colocar minha linha vertical aqui. Coloquei minha linha vertical de um lado e de outro, o que que acontece? Eu quero saber quem é o determinante dessa matriz aqui de dentro. Beleza. Quem é o determinante disso aqui? Pessoal, reparem aqui, se eu faço o mesmo esquema da 2 por 2 apenas, diagonal principal, diagonal secundária, reparem o que? O 3, ele é o único número da matriz que é multiplicado duas vezes. Esse 3 aqui do meio. Ele é o único que é multiplicado duas vezes. Depois, menos 2, 1, 4 e 2 não entram em conta alguma. Isso pode? Não pode. Então a gente tem um mecanismo, a gente tem um diferencial aqui na matriz 3 por 3 que vai fazer com que todos os números entrem na conta. Que mecanismo que é esse, professor? Basta que eu repita exatamente igual as duas primeiras colunas do lado de fora, do lado direito, tá, pessoal? Não pode ser do lado esquerdo, em hipótese alguma, sempre na frente. Então, ó, 1, 2, 3... menos 2, 3, 4. Só isso, tá, gente? Repetir, vocês vão ver agora que vocês vão ver exatamente que vai aparecer todos os números. Na matriz 3 por 3, eu tenho 3 diagonais principais e eu tenho 3 diagonais secundárias. Isso também é um diferencial dela. Então, a matriz 3 por 3 são 3 principais e 3 secundárias. Como assim, professor? Eu pego dos números sempre da linha de cima, tá? Se vocês pegarem sempre os números dessa linha aqui, ó, não vai dar errado nunca. Então, pega sempre os números da linha de cima. Desci para a direita é principal. Peguei o 1. Para eu montar uma diagonal para ele, eu tenho que descer para a direita. Ó. 1, 2, 3 elementos. 3 elementos é diagonal principal? É. Então, aqui eu já tenho uma. Vou para o menos 2. 2, 3 elementos. 3 elementos é principal? É. Então eu já tenho 2. Vou para o 4. Menos 4, 2, 4. 3 elementos é principal? É. Então eu já tenho as 3. Ah, mas professor, ficou faltando esses dois aqui, ó. Se eu pego 1 e desço para a direita, só tem 2 elementos. É diagonal principal? Não. O 2 não tem nem elemento para eu descer para a direita. É principal? Não. Para ser diagonal principal tem que ter 3. Então as únicas 3 diagonais principais são essas. As que descendo para a direita eu tenho 3 elementos. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu faria na 2 por 2. Vou multiplicar essas diagonais principais. 1, 3, 5. Menos 2, 1, 3. Repara, pessoal, que eu sempre vou ter um sinal, tá? Ou esse sinal vai ser positivo, ou esse sinal vai ser negativo, ó. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Eu nem preciso de colocar nada aqui, eu já posso deixar desse jeito para me facilitar a conta.
Menos 4, 2, 4. É a mesma coisa, ó. Mais com mais, mais com menos é menos. Então eu já posso até deixar o menos do 4 aqui, ó. Pronto, gente, ó, a minha diagonal principal está aqui. Todos os elementos, multipliquei de 3 em 3, ó, é a multiplicação da diagonal e não das. Então é a multiplicação da diagonal. Então multiplico uma diagonal, separo ela através do mais ou menos. Vai depender do sinal da próxima diagonal. Multiplico a outra diagonal, separo ela através de um mais ou menos. Depende da outra diagonal. Multipliquei a outra diagonal, terminei. Vamos lá. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 4, menos 32. Menos 6 vai dar 9. 9 menos 32 vai dar menos 23. A diagonal principal é essa, menos 23. E a diagonal secundária? Vou fazer o mesmo esquema, eu vou fazer aqui na frente para não embolar e depois eu junto tudo. Deixa eu apagar aqui para todo mundo visualizar direitinho. Descendo para a esquerda, pessoal. Secundária é descer para a esquerda. O 1 desce para a esquerda? Não, não tenho 3 elementos. O 2 desce para a esquerda? Não, não tenho 3 elementos. O 4 desce, ó. 1, 2, 3 elementos. Beleza. Menos 4 vezes 3 vezes 3. Então aqui, ó. Menos 4 vezes 3 vezes 3. Ótimo. O 1 desce para a esquerda? Desce, gente. Ó, eu tenho 3 elementos, ó. Tenho 3 elementos. 1, 2, 3. Tudo sinal positivo, tá vendo? Se é sinal positivo, aqui vai ser 1 mais 1 vezes 1 vezes 4. Beleza. O menos 2 desce para a esquerda? Desce. 1, 2, 3 elementos. Eu tenho 3 diagonais secundárias? 1, 2, 3 diagonais secundárias. Terminou, é só isso. Então vamos aqui, ó. Menos 2 vezes 2 vezes 5. Mais com mais é mais com menos é menos. Então aqui vai ser o menos mesmo, ó. Eu posso deixar o menos do 2. Menos 2 vezes 2 vezes 5. Agora, gente, eu vou resolver, só isso. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 3, menos 36. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Mais 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. Sinal diferente eu subtraio. 36 menos 4 dá 32. Deixo o sinal do maior. Menos 32. Menos 32 menos 20. Sinal igual eu somo. Menos 32 menos 20 vai ser igual menos 52. Menos 52 é a minha diagonal secundária. Vamos lembrar lá da 2 por 2. A 2 por 2 não é diagonal principal invertendo o sinal da diagonal secundária? Aqui é a mesma coisa. Eu vou falar então, gente, que o determinante é igual, ó, D de determinante,
menos 23, que é a diagonal principal, tá? Vou colocar o sinal de menos, por quê? Porque eu vou inverter a secundária. A secundária eu coloco entre parênteses. Quem quiser fazer isso tudo direto, gente, pode fazer. Só cuidado para não se embolar. Num próximo vídeo, quando eu for corrigir alguma questão que eu passar para os meus alunos, eu vou mostrar como que faz direto. Esse vídeo, como é uma aula sobre o determinante, eu estou mostrando passo a passo para que ninguém erre, para que ninguém se confunda na hora de fazer. Então, ó, diagonal principal menos, porque vai inverter, a diagonal secundária. Menos e menos é mais. Então eu tenho menos 23 mais 52. Só eu resolver aquilo ali agora. Isso aqui vai ser igual 29 positivo. Acabou, pessoal. Sinal diferente eu subtraio e deixo o sinal do maior. 29 positivo é o determinante dessa matriz aqui, ó. 1, menos 2, menos 4, 2, 3, 1, 3, 4, 5. Só isso. Pessoal, então, ó, recapitulando aqui a matriz 3 por 3, para todo mundo entender. Depois que eu coloco as duas barrazinhas para identificar que é um determinante, eu repito as duas primeiras colunas. Repetir as duas primeiras colunas aqui do lado direito é só eu multiplicar as três principais, multiplicar as três secundárias, achar o valor das duas e resolver a operação. Lembrando que o sinal da secundária é invertido. Pronto, só isso. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar aqui nos comentários. Não esqueçam, pessoal, de curtir o vídeo. Curte o vídeo aqui, ó, no cantinho esquerdo da tela de vocês. Ativa o sininho e se inscrevam aqui no cantinho direito da tela de vocês. Por quê? É igual eu falei nos vídeos anteriores. Tem aluno que não tem acesso a vídeos tão focados à disciplina de sala de aula. São vídeos mais interativos, vídeos de alguns macetes que não vão ser o foco do estudo de sala de aula. Como a gente está vivendo numa época de pandemia, onde a gente não está podendo, por enquanto, ir para a sala de aula, esses vídeos totalmente voltados para o aprendizado da sala de aula são muito importantes. Então, gente, quanto mais curtidas, quanto mais inscritos tiver o canal, mais pessoas vão conseguir ter acesso a esses vídeos e vão se beneficiar com eles. Então é isso aí, pessoal. Quem tiver dúvida, comenta aqui que eu vou esclarecer. Quem tiver o meu contato, é só comentar no privado que eu também vou esclarecer. No mais é isso aí, ó. Matemática, show!